no Ebenezer de Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, de 1 a 6. 1 Samuel 7, de 1 a 6, no Velho Testamento. O texto está aqui para quem quiser também ler. Amém? Os homens de Kiriat-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. E a arca ficou muito tempo em Kiriat-Jearim, chegando 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros, os asterotes, dedicai o coração ao Senhor e consultai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Balaíns, os asterotes e cultuaram somente o Senhor. E Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água, e derramaram diante do Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Aqui acontece algo. Os filisteus sempre foram um povo que perseguia e que eram inimigos de Israel. Domingo passado o pastor falou sobre os filisteus. E aconteceu o quê? Que os filisteus pegaram a arca. A arca do concerto era a presença de Deus no meio do povo de Israel. E essa arca ficou muitos anos longe. Isso significava que a presença do Senhor estava longe do povo de Israel. E aqui fala que ela foi resgatada, mas ficou na casa de, o nome dele é Eleazar, que ficou responsável de cuidar, Abinadab e o seu filho Eleazar. Ficou a arca longe do povo de Israel 20 anos. E isso, para o povo de Israel, era uma grande humilhação. Mas por que isso ocorreu? Porque o povo de Israel começou numa decadência espiritual. Começou a olhar o Senhor como um qualquer. Começou a ver as coisas santas e sagradas ao Senhor como qualquer coisa. Começou a se contaminar com os Balaíns, com os asterotes, com os deuses das nações que estavam em volta. Começou a perguntar: o que tem se eu fizer tal coisa? Não vai ter problema nenhum, porque todo mundo faz. E assim o povo de Israel, desde o maior até o menor, cada dia mais se afastava da presença do Senhor. E quando houve esse momento, essa situação, porque Deus, quando tem o seu povo, quando o seu povo é selado e marcado pelo seu Espírito Santo, Deus, Ele busca de uma forma obstinada. Deus não abandona. Amém. Deus não joga fora. E assim, Deus começou o tratamento sobre o povo de Israel. E fala aqui, que olha só, Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora deuses estrangeiros, os astarotes, e dedicai o coração ao Senhor, e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Se quereis, é uma decisão. Se quereis voltar, se quereis se arrepender, se quereis mudança na vida, volta ao Senhor. Deixa. Quantos astarotes nós temos na nossa
O que é os sacerdotes da nossa vida? É o dinheiro? É a posição social? É ser além do meu próximo? Qual tem sido o nosso Deus? Qual tem sido, não é, as imagens de escultura que nós construímos, que nós elaboramos? Às vezes é a religiosidade que nos impede de ver o novo de Deus. Às vezes é a falta de perdão que nos atravanca e nos impede de olhar nos olhos do nosso irmão. Às vezes é a inveja, é o ciúme, é a intriga, é a confusão. Qual é o Deus que está amarrando as nossas vidas para que a gente não possa ter vitória? E Samuel, como profeta, ele exorta: volta ao Senhor com toda a sinceridade e lança fora. Quando a gente joga alguma coisa fora, é para ser levado embora, é para ser queimado, é para qualquer. Ninguém fica catando lixo, não sei os que vivem hoje de reciclado, mas quando a gente põe alguma coisa fora, é porque a gente não quer mais, a gente não deseja mais. Nós vimos um dia uma notícia de pessoas que têm um certo distúrbio psicológico, que ela tem necessidade de ajuntar lixo. E houve uma história, até essa história ativaram. Quando ela chegou lá, ela olhou a casa, é uma mansão, mas pensa numa casa cheia de lixo, cheia de tranqueira, de embalagem de leite vazia, de shampoo vazio, de desodorante vazio, de detergente vazio, de roupa de papel higiênico sem o papel higiênico, de embalagem de não sei o que, de latinha de massa de tomate vazia. Lixo. Ela falou assim: olha, minha irmã, eu venho aqui na autoridade do Senhor para trazer libertação na tua vida e na tua casa. Nós vamos fazer uma faxina na tua casa. Ela disse que conforme ela ia limpando e tirando aqueles lixos, as lágrimas daquela mulher iam descendo, porque ela tinha uma adoração, ela tinha uma necessidade daquele lixo. Mas a cura e a libertação veio daquela atitude, porque depois daquele dia, aquela mulher viu que era a libertação no nome de Jesus, porque começou uma limpeza de um dentro para fora. Ela começou a ver a necessidade da libertação do Senhor, ela começou a sentir a necessidade de quebrar esses vícios que estavam dentro dela e de romper um histórico de maldição na sua vida. Joga fora, lança fora, livra. E os israelitas lançaram fora os balarins, os astarotes e cultuaram somente ao Senhor. Fizeram uma escolha. Deus nos dá essa liberdade de escolha. Deus nos dá essa disposição de tomar atitude, tomar uma posição, tomar a decisão de se arrepender, de se lamentar. E ali, no verso 6, ele diz: eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. Poderiam ter dito apenas: pecamos contra o meu irmão, pecamos contra o meu líder, pecamos contra o profeta, pecamos. Mas eles reconheciam que sem a presença do Senhor, eles estavam debaixo de maldição. E eles se arrependeram, e eles se lamentaram, e eles se quebrantaram. E o interessante aqui é que é um momento de confrontação. É um momento que você olha no espelho e fala: eu preciso de mudança. Nós estamos num processo de reestruturação. E esse processo de reestruturação é como se nós voltássemos à frente do espelho e falássemos assim: não tem mais máscara. Eu estou nua diante da presença do Senhor. Deus está me vendo e eu estou me vendo com todas as minhas crises, com todas as minhas dores, com todos os meus ressentimentos, com todas as minhas mágoas, com todas as minhas amarras,
do arrependimento, do quebrantamento, do reconhecimento que nós não somos nada e ninguém sem a presença do Senhor. Verdade. Amém. E aí no versículo 7 em diante diz assim: quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mizpá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. Gente, o exército dos filisteus não era um pouquinho Zé Ruela, não. Era o exército. E quando os filisteus souberam que o povo de Israel estava ganhando força, estavam ali se consertando diante da presença do Senhor, eles se armaram e foram com toda a força querendo destruir o povo de Israel. Mas no verso 8 diz: e disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel pegou o cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Quando há conserto, quando há reparação, quando há quebrantamento, quando há desejo de mudança, Deus atende a oração. Amém. Samuel ofereceu sacrifício, pegou o cordeiro que ainda mamava, mostrando ter um símbolo de maior pureza, que podia ter um símbolo de um cordeirinho inofensivo, e ofereceu sacrifício ao Senhor. E disse aqui, olha só o texto: e clamou o Senhor por Israel, e o Senhor atendeu. O Senhor levanta sempre os seus braços para clamar pelo seu povo. O Senhor levanta sempre os seus atalaias. Na situação que Moisés passou, Moisés se levantou para interceder no momento de guerra. Tanto é que ele cansava, e aí precisou de um lado e do outro, Josué e Arão do lado, para fortalecer o braço de Moisés, porque ele estava intercedendo pelo povo. Se nós vermos várias situações na palavra de homens que se levantaram para estar na brecha a favor do povo de Deus, e Deus atendeu, e Deus mudou a história, e Deus mudou a situação, e Deus transformou um estado de derrota em vitória. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou como os trondos sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Amém. Quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo tendo pouca força, o Senhor opera maravilha. Israel começa a resgatar alguns princípios que haviam perdido. Primeiro, o arrependimento. Primeiro, o reconhecimento de total dependência do Senhor. Segundo momento, enfrentando uma guerra, enfrentando uma batalha, enfrentando os seus inimigos, enfrentando os seus medos. Nós nos acomodamos muitas vezes no cristianismo e alimentamos os nossos medos para não avançar no sobrenatural de Deus. Nós alimentamos os nossos sentimentos de inferioridade, porque nós não queremos romper com as amarras da nossa alma de avançar. Nós alimentamos muitas vezes os ciúmes, a inveja, porque nós não queremos abençoar o nosso irmão. Nós nos prendemos e nos tornamos reféns de situações porque nós não queremos viver e abrir mão do nosso eu a favor do nosso irmão. Nós vamos enfrentar os inimigos. Nós temos que enfrentar os nossos inimigos. E muitas vezes nós achamos que o nosso maior inimigo é o meu próximo. Não, o nosso maior inimigo é nós mesmos. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando nós olhamos para dentro de nós
como o salmista disse, e como o pastor teve ministrou semana passada, sonda, esquadrinha, vê se há em mim algum caminho mau. O salmista não fala, Deus, vê o fulano, e sonda o ciclano, e esquadrinha a vida do ciclano, e vê se há algum caminho mau na vida do beltrano, e transforma, para que o povo possa caminhar sossegado. Não! Deus trata conosco, comigo, com você, no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nas crises existenciais da sua vida, na confrontação que nós temos que abrir o nosso coração para as mudanças do Senhor. E a culpa não é do nosso marido, e a culpa não é dos nossos pais, e a culpa não é dos nossos amigos ou do nosso irmão. A culpa é nossa, porque nós entramos num embaraço tão grande e perdemos o foco, e perdemos que é o nosso próprio Jesus, e vivemos uma vida medíocre, e falsa, e frutífera, e Deus quer nos transformar. Nós estamos descobrindo isso, porque resgatar um princípio só já está sendo difícil. Imagina todo o poder de Deus. O princípio de lealdade está sendo muito difícil. Por quê? Porque nós não aprendemos isso. E se nós, como igreja, queremos crescer, nós temos que começar do começo. E o começo é lealdade. Aleluia. Não é lealdade só comigo e com o pastor Geraldo, mas é lealdade com o nosso irmão. Porque quando eu falo com meu irmão, eu estou matando meu irmão. Quando eu estou desejando mal, eu estou matando meu irmão. Quando eu estou irado com meu irmão, eu estou matando meu irmão. Quando eu estou tramando e falando e maquinando e fazendo tramóia, eu estou matando. E uma igreja não pode prosperar desse jeito. Nós vamos caminhar, nós vamos resgatar alguns princípios que se perderam. Amém. 20 anos nós ficamos sem a presença do Senhor. 20 anos o povo de Israel estava sem a presença do Senhor. Talvez aqui alguns há 7, 8, 3, 4 anos andou se andando pelo mundo aí, batendo cabeça, procurando uma coisa ou outra. Mas agora é tempo de resgate. Aleluia. Agora é tempo de restauração. Agora é tempo de viver a cidade. Agora é tempo de abrir mão do nosso Deus. Muitas vezes Deus mostrou uma porta aberta, mas nós por medo muitas vezes retrocedemos. Muitas vezes Deus falou, é esse o caminho, mas a gente não mas por que Senhor tem esse caminho? Eu quero ir para lá, então vai para lá, eu quero na cabeça vem muito para mim. Nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Eu estava falando no discipulado lá em casa, que hoje eu entendo até com mais clareza, quando o apóstolo Paulo fala que as mulheres aprendem em silêncio. Porque nós, mulheres, temos a tendência de logo questionar e querer saber e multiplicar e perguntar e escarafunchar e detalhar e esmiuçar até que a coisa... E às vezes Deus fala, fica quieto. Cala. Aprenda em silêncio. Sabe, tem um momento de ruminar a palavra, de ruminar o ensino, de entrar no seu quarto e meditar. Sabe, de deixar o Espírito entrar e tirando, sabe, e lavando o seu interior. Aprenda a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir. Eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que aprender a me calar. Derrotar o inimigo. Derrotar o inimigo não é fácil. Quem serviu o exército sabe que tem que ter preparo. Tem que ter estratégia, tem que ter um armamento correto, tem que ter resistência. Vencer o inimigo não é de qualquer maneira. Ou